Irmão, se você soubesse o quanto eu tô exausto a hora que eu tô gravando esse vídeo, não de ler, de trabalho mesmo, tem dia ficando morno. Mas não vamos falar sobre o meu sono. Vamos falar de um livro do Adam Smith, Teoria dos Sentimentos Morais. Esse livro aqui é o primeiro livro dele, é um livro que ele escreveu antes da Riqueza das Nações. 20 anos antes da Riqueza das Nações, né? Sempre que eu vejo o pessoal comentando sobre Adam Smith, eles sempre falam da Riqueza das Nações e falam, ah tá, ele escreveu um outro livro, mas não tem praticamente nenhum brasileiro que fala sobre esse outro livro dele, pelo menos eu não achei nenhum vídeo sobre, né? Então, eu fiz aquele meu esquema mental, que geralmente eu faço para explicar, né? É um livro pequeno, você lê ele em 2, 3 dias, 400 páginas, né? E aqui ele dá quase como se fosse uma introdução de psicologia, sabia? Na época não tinha psicologia, né? Mas as pessoas ainda assim se importam com os sentimentos das pessoas, né? E ele estava fazendo já reflexões sobre moralismo, né? Sobre sentimentos, sobre empatia, né? E pode-se dizer que foi a primeira teoria psicológica bem antes de Freud, eu acho, né? Não que ele fosse psicólogo, ele era sociólogo, né? Economista. O Adam Smith, ele dizia que o ser humano ele é egoísta por natureza, claro. Ainda assim, ele tem empatia. Por quê? Como o ser humano é egoísta, mas é empata ao mesmo tempo? Olha, o estado de uma pessoa feliz ou triste acaba nos afetando. Se eu vejo meu amigo feliz, isso é bom para mim? Se eu vejo meu inimigo feliz, isso é ruim para mim? Se meu amigo está triste, como isso me afeta? É? Isso é o tipo de reflexão que ele acaba fazendo, né? Caralho, que sono. Nós acabamos por variar muito o nosso volume em razão à sociedade, justamente por isso. Às vezes eu acho uma coisa super bacana, ou eu tenho alguma crítica a fazer, mas por eu estar inserido a uma sociedade que não pensa igual, talvez eu acabe ofuscando a minha opinião para me manter lá dentro. Isso é o que ele acaba refletindo. Por mais que você se põe no lugar da pessoa, você não está no lugar daquela pessoa. Sabe quando você, por exemplo, tá vendo vídeo cacetada, você vê alguém se acidentando, você dá risada, claro. Mas depois você fica pensando como é que aquilo ali te machucou. Por mais que você se ponha no lugar daquela pessoa, você não está no lugar daquela pessoa. Então talvez você possa achar muito chato alguém berrando ou comemorando excessivamente, né? Imagine que, por exemplo, eu comi o maior bife da minha vida. E aí eu não paro de comemorar sobre aquele bife. A pessoa que está do meu lado, mesmo se ela tenha comido o mesmo bife e tenha achado bom, vai pensar assim, mano, que exagero esse cara. Por quê? Porque não está no meu lugar. Pode ter sido bem mais para mim, apesar de ser o mesmo bife. Você perde R$ 20. Vai chorar o dia inteiro pelos R$ 20? A pessoa do seu lado pode começar a achar chato, apesar dela entender que R$ 20 pode ser importante para você. Né? Isso tudo é uma questão de proporção. Talvez algo que seja muito impressionante para você não seja para outra pessoa. Algo que seja muito bom para você talvez não seja tanto para outra pessoa. Você vê uma pessoa que sempre reclama que sofreu, sei lá, bullying na infância. Mano, supera, mas para aquela pessoa é uma coisa muito redundante para os dias dela ainda hoje. Para você talvez não seja tanto, né? Mesmo que você entenda que bullying é uma coisa feia. Ai meu Deus, mano, meu olho tá todo vermelho. Nós não nos colocamos no lugar do outro porque isso nos afeta. Mas aí que tá a questão. Você também não é obrigado a fazer o bem. Isso não é crime. Crime seria se você fizesse mal. Imagine que tem um mendigo passando fome.
Ele está implorando por uma moedinha, eu passo direto por ele, eu ignoro, né? E assim, se eu desse uma moedinha, eu comprasse alguma coisa para ele comer, eu teria feito bem. Não é contra a lei eu deixar de fazer esse bem. Mas e se eu faço, de repente alguém me aplaude, alguém aprova o que ele faz? Olha, como ele é bondoso, hein? E além desse parabéns, vai me fazer o quê? Nada. Mas e se eu tô com muita pressa, eu chuto a marmita do mendigo? Aí o pessoal vai apontar o dedo pra mim, que foi muito feio. E a chance de eu ser cobrado por isso é bem maior do que de repente alguém me dá um abraço por ter dado comida para um mendigo, né? E é isso que o Adam Smith começa a tratar nesse livro. Então, porque assim, e se eu ignoro o mendigo, ainda assim eu viro para ele e falo, e se eu pudesse eu dava. Que importante é a minha intenção. Aí de repente eu saco um monte de dinheiro no caixa eletrônico, porque eu vou te emprestar o dinheiro. Mas eu sou assaltado no caminho ou eu perco, ou eu só não tenho tempo para fazer isso. Mas se eu pudesse eu fazia. Você agradece, porque você teria a intenção. Mas você não fez. Melhor ainda se tivesse feito. Independente do porquê que é que você não fez. Né? Ai, ai. Então aí que tá. Quando a gente tem as nossas sincronias de virtudes, tem as suaves, que é quando a gente faz algo por a pessoa estar cansada. Imagina que a sua mãe está muito cansada que ela trabalhou o dia todo, então você lava a louça por ela. Né? Isso é uma sincronia suave. E quando é uma grandiosa, aí é um termo que ele dá, né, que é quando a pessoa mantém o controle. Imagina que tem alguém te dando bronca. E você se mantém quietinho olhando a cara dele assim. E aí uma terceira pessoa olhando vai e te admira porque você conseguiu manter a calma nisso. Isso é a sincronia grandiosa. Eu tenho que dormir imediatamente. Mas enfim, né? A sua paixão acaba controlando você, né? Porque você pode ser muito apaixonado por uma coisa. E tem alguém me chamando aqui? É... Um minutinho, um minutinho. Minutinho. Aí que tá. Você. Ai. Você pode ostentar muito. Você pode. Isso. Você pode ostentar muito. Cara, desculpa que eu tinha que atender uma pessoa. Você vê a qualidade dos meus vídeos é boa, né? Eu gravo em qualquer lugar numa porra. Mas enfim, né? Você pode gostar muito de uma coisa, você ostenta muito uma coisa. Aí você dá inveja nas pessoas. Imagina que eu ganhei na loteria. E aí eu vou e falo para todo mundo que eu ganhei na loteria. Agora eu sou sujeito a ser roubado. Isso é para aquelas pessoas que ficam ostentando muito na internet uma conquista. Se a pessoa posta que ela está viajando para algum lugar, ela também mostra que a casa dela está vulnerável. Aí ela é roubada. Né? Então você tem que tomar muito cuidado, não ser escravo da sua paixão, da sua ostentação. Né? E isso também se reflete em admiração que você pode ter por pessoas. Você vê um rico dando um calote. Um pobre pode dar um calote também, mas você gosta daquela celebridade, você passa pano para ela. Né? Então, da mesma forma que tem a questão da ética. Um político vai lá e cimenta a calçada. Estou trabalhando. Mas será que ele fez isso só porque a eleição está perto e ele quer ostentar? Então a nossa virtude ela acaba sendo muito moldada pela nossa paixão também, né? E pelo nosso senso de crítica. Mas no final, aquele cara fez aquele baile funk lá na favela como? Com o dinheiro do tráfico, de assalto? Você começa a questionar a veracidade das coisas. Você começa a questionar o real valor das coisas com base na fonte, com base na sua intenção.
Eu comprei um quindim porque para os meus filhos comerem, só porque eu por acaso também trouxe a minha namorada para cá, que não é mãe deles? Ou eu realmente estou fazendo isso pelos meus filhos? Né? Isso são reflexões, né, que a gente tira concluindo o que a gente lê no livro, né? Que o ser humano ele é egoísta, ele quer ostentar e ele quer também, às vezes, que a gente sinta pena dele para ser ajudado. Porque daí a gente volta para a questão do mendigo. Se ponha no meu lugar, né? Tenha clemência de mim. Você se põe no lugar dele? E mesmo fazendo isso, tem como ajudar? Essa é a questão, né? Então a conclusão que o Adam Smith chega nesse livro é que apesar do ser humano ser egoísta, a gente vive em sociedade justamente porque a gente ainda tem empatia. A gente ainda tem simpatia. A leitura de hoje é essa. Adam Smith, A Teoria dos Sentimentos Morais. Forte abraço, fica com Deus.